Convido para ficar aqui comigo, Derla, porque nós vamos conversar agora ao vivo com Tássio Franchi, professor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, que também vai repercutir e nos ajudar a entender melhor todo este cenário desta operação militar que resultou na captura de Nicolás Maduro e a esposa dele. Um bom dia para você, Tássio, seja bem-vindo. Bom dia, Estevão. Bom dia, Derla. Bom dia, nossos caros ouvintes. Tássio, a gente está falando aqui de como que o governo americano conseguiu realizar esta operação com os artefatos militares utilizados, mas eu chamo a atenção para um ponto que é a inteligência do serviço que foi prestado, por exemplo, pela CIA, que é a agência especializada nisso, e os agentes da Delta Force. Como que você vê esse tipo de ação acontecendo e este know-how americano para que essa ação fosse tão rápida, 47 segundos, e também que resultasse num panorama tão favorável? Bem, Estevão, um ponto que você coloca é isso, um know-how norte-americano. As operações especiais americanas, você tem diversos grupos de operações especiais norte-americanas, né? Nesse evento a gente teve a participação do Delta Force, se coloca a participação da CIA também, mas na verdade você tem todo o SOFCOM, todo o Comando Sul envolvido em captar informações de inteligência, todo o grupo de combate em torno do Gerald Ford, porta-aviões Gerald Ford, captando informações, mapeando e neutralizando as defesas venezuelanas para conseguir fazer essa operação. Toda guerra, no início da guerra, a gente fala que a gente tem um período de muita incerteza, de muita névoa, né? A gente não sabe realmente o que aconteceu, e a gente vai descobrindo aos poucos, né, à medida que forem surgindo novas imagens, realmente o tamanho da operação, a quantidade, a sua duração, o alcance dela. A gente já tem um panorama, já começamos a desenhar um panorama do que aconteceu, o que foi neutralizado, mas realmente isso vem já de uma expertise norte-americana nesse tipo de operação, e é grande, é só a gente pensar, nós estamos falando da maior potência militar do mundo atualmente, né, envolvida, um histórico de vários conflitos e com operações especiais ao longo aí de décadas. Eu passo a palavra para a Derla Cardoso fazer a sua pergunta. Professor, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui nesse domingo, aqui com a gente, explicando um pouco, para a gente começar a entender um pouco do que foi essa operação. A gente tem até imagens na tela de alguns alvos que foram atingidos. A gente está recebendo ainda as primeiras imagens dos destroços que foram deixados durante essa operação. E aí eu pergunto para o senhor uma coisa, ao longo dos últimos meses, a gente estava levantando apurações aqui, eu estava conversando com fontes de segurança que falavam também sobre as outras ações que poderiam ser tomadas ali junto com uma possível operação de extração, como foi feito. Ontem a gente recebeu a informação de que alvos elétricos da estrutura venezuelana foram atingidos. E um especialista em segurança me dizia recentemente que essa seria uma tentativa de neutralizar as linhas de telefone da Venezuela, porque não eram, o exército venezuelano não usaria redes totalmente independentes. O senhor acredita que essa foi uma das ações que possam ter sido tomadas ontem? Essa pode ter sido, sim, uma ação tomada pontual em uma localidade ou outra, que eles identificaram isso, mas o principal ponto que a gente viu, Derla, você mesmo colocou na sua fala no início, foi a inutilização da defesa antiaérea venezuelana. As imagens recorrentes que você mostra, tem uma imagem que aparece que é de um sistema Buk 21, sistema de mísseis de médio alcance russo, que a Venezuela opera, além do S-300, além dos outros sistemas, né? Tem um veículo blindado que aparece nas imagens, é um Buk 21 destruído, né? Estamos esperando que a gente consiga ver outras imagens de outros sistemas. Essa foi a principal ponto da operação de neutralização das Forças Armadas venezuelanas que eu entendo que ocorreu. Radares, sistemas de defesa antiaérea, e foi bombardeado também antenas de telecomunicação, porque a parte da comunicação segura feita por rádio ou por meios criptografados vai passar por antenas específicas do Exército. Então, quando você olha o ataque ao Forte Tiuna, que são posições elevadas próximo a Caracas, são posições onde você tem antenas instaladas, antenas que vão tentar fazer essa comunicação segura venezuelana. É claro que hoje, a própria guerra da Ucrânia nos ensina, você não usa somente as comunicações seguras, você usa o WhatsApp, você usa a rede comum, né? Você usa tudo que você tem à sua disposição de meios de comunicação.
mas eles visaram muito destruir essa rede de comunicação também. Pois é, professor, e a gente tinha também muitas dúvidas com relação à preparação e o fato da operacionalidade realmente dos mísseis antiaéreos da Venezuela, ou do próprio sistema S-300. Eles tinham quantidade de mísseis capazes de responder a uma ação aérea dos Estados Unidos. E as informações que eu recebo até agora, pelo menos assim, a gente está acessando ainda as informações, é de que muito provavelmente a Venezuela não conseguiu se defender tão bem dessa operação. A gente tem um registro, por enquanto, de uma aeronave dos Estados Unidos que foi atingida. Não sabemos por qual projétil, por qual sistema ela foi atingida. O helicóptero não caiu, ele continuou sobrevoando, mesmo com danos. Então, eu queria saber do senhor o seguinte: qual é a avaliação que o senhor faz dessa resposta, ou mesmo, no caso, a falta de resposta do exército venezuelano? Não houve praticamente uma resposta, segundo as informações que a gente está recebendo, pelo menos no momento, professor. Qual é a avaliação que o senhor faz? Bem, nos últimos anos, se pensarmos, a última década, as Forças Armadas venezuelanas vêm sofrendo com um corte de orçamentos, um despreparo, né, técnico e também de aquisição de novos sistemas e de manutenção dos sistemas que eles já têm. Então, a gente acompanha as Forças Armadas venezuelanas, a gente olha, eles têm F-16, eles têm Sukhoi 30, mas tem algumas aeronaves muito sucateadas, com pouca entrega de peças novas. Então, o que a gente percebe é que a disponibilidade de equipamentos venezuelanos é baixo. Só quando a gente percebe, por exemplo, na hora que a gente assiste uma parada militar do ano passado venezuelano, eles não conseguiram mobilizar uma quantidade de aeronaves para fazer um sobrevoo militar sobre a parada. Foram pouquíssimas aeronaves. Então, você mostra que você não tem aeronaves disponíveis. Então, uma coisa é você falar de um número absoluto, que a Venezuela tem 20 e poucos aeronaves Sukhoi, mas outra coisa é você pensar quantas estão disponíveis. Quantas estão Isso se aplica também à defesa antiaérea. Na prática. Exato. Isso se aplica também à Venezuela, né? Também aos sistemas antiaéreos. Nos últimos meses, a gente viu alguns voos de cargueiros russos chegando à Venezuela, supostamente cargueiros que estariam carregando peças de reposição para aeronaves, peças de reposição, complemento para os sistemas antiaéreos. Mas daí é você ter esse sistema realmente operando. Daí é você ter tripulações capacitadas a operar. Porque lembramos, quando eles compraram equipamento e que tiveram a capacitação, aquela equipe que teve uma capacitação russa e que estavam assim, vamos colocar no estado da arte da operação daquele sistema, foi há mais de uma década atrás. Sim. Aqueles militares já se aposentaram, já passaram para outras funções. Os militares novos que chegam receberam, às vezes, aquela orientação não já de uma primeira equipe russa que vendeu equipamento, de uma equipe venezuelana que estava ali passando. E esse conhecimento ele vai se perdendo. A falta de treinamento real, de ter condições de fazer treinamentos reais, também debilita a capacidade de resposta. Os Estados Unidos se aproveitou muito bem de tudo isso, exatamente para explorar essa fraqueza, né, e fazer essa operação aí muito bem sucedida, né, sem nenhuma aeronave abatida, até onde sabemos, somente essa aeronave danificada, mas sem nenhuma aeronave, sem nenhuma perda humana para as forças norte-americanas nesse momento. Bom, professor, eu também pergunto aqui para o senhor uma hipótese que foi levantada nessas últimas horas de cobertura por alguns analistas, era a possibilidade de traição dentro do próprio exército venezuelano para a incursão terrestre dos agentes americanos ser tão efetiva. O senhor acredita que algo pode ter acontecido? É um indício para que não houvesse nenhum tipo de retaliação à altura da operação americana? Essas são suposições perigosas de se fazer, né? Porque os militares venezuelanos estão permitindo a violação da sua soberania na hora que eles permitissem a captura, né, a entrega do líder e a captura do Maduro. Então, isso passaria por permitir essa violação da soberania, passaria por você falar que você vai aceitar esse ataque, né, sem nenhuma resposta, em um ataque com uma destruição muito massiva, né? É uma suposição, pode ter algum fundo,
mas eu acredito também que tem outras coisas a ser levadas em conta. A gente sabe de alguns anos que a segurança do Maduro era feita também por elementos externos à própria força. Ele tem a guarda pessoal específica dele, faz a segurança pessoal do presidente, não são as Forças Armadas, e talvez por isso também quem estava na segurança dele não era diretamente as Forças Armadas venezuelanas, mas essa segurança pessoal que não teve capacidade de resposta à altura. E também todos os líderes do regime, todos deviam estar demandando uma segurança muito alta nos últimos dias, exatamente porque, se olharmos para o histórico norte-americano de operações, por exemplo, no Irã, eles não focaram no Ayatollah, mas sim em toda a cúpula militar iraniana. Então, toda a cúpula militar venezuelana, com certeza, estava demandando muito de segurança pessoal. E como que deve ser, em teoria, a segurança de um líder de Estado? Porque nós vemos diferenças, por exemplo, no estilo de segurança que temos aqui no Brasil, por exemplo, do presidente Lula, no estilo de segurança dos americanos, que sempre possuem aparatos, levam carros, levam até alimentação para outros países. Existe algum protocolo internacional ou isso vai de líder para líder? Isso vai de líder para líder, isso vai de país para país, de cultura de defesa, de cultura de segurança e do contexto da segurança, do contexto da situação. Então, num contexto de conflito, o normal é que um líder, ele não vai dormir às vezes no mesmo lugar, ele vai mudar sempre de lugar, exatamente para não tentar ser pego, ele vai ter a sua casa reforçada, sua moradia, se fosse manter nela por uma questão política também, de mostrar ao povo, né, uma posição de que ele não está se afastando da luta, ele vai ter ela preparada, ele vai ter defesas antiaéreas colocadas, como a gente viu, havia defesa antiaérea próximo ao Palácio de Miraflores, que foram neutralizadas, né, tem cenas rodando já também nisso. Então você vai reforçar isso numa questão de conflito. A grande questão você vai reforçar esperando o quê contra quem? Né? E às vezes o que veio é muito maior e veio de uma maneira muito mais cirúrgica, muito mais rápida do que a capacidade que cada país tem de fazer a defesa. Né? A gente tem que pensar que nós temos países que têm capacidades tanto de doutrinárias e de inteligência e de meios limitados em relação aos países que estão fazendo a operação. Derla. Professor, a gente falava, o senhor comentava sobre usar mais de um celular, etc., de como poderia ser essa segurança de um chefe de Estado. O New York Times recentemente publicou uma reportagem comentando um pouco do que seria esse dia a dia do Maduro nos últimos meses, que ele estaria trocando de celular todos os dias, estaria dormindo cada dia em um local. Ainda assim, não foi suficiente para conter essa prisão feita pelos Estados Unidos. Mas aí eu queria que o senhor comentasse, se o senhor souber, a atuação de agentes cubanos ou mesmo russos. O senhor tem informações desses profissionais de outros países? A gente sabe que os cubanos trabalhavam muito próximos ali, fornecendo inteligência ou mesmo segurança para o regime de Maduro. O senhor tem informações sobre o conhecimento, sobre a atuação de agentes de outros países dentro da segurança do regime venezuelano? Nós não temos informações oficiais, mas a parceria estratégica da Venezuela com Cuba, ela vem já desde o governo Chávez. Ela é uma parceria muito próxima e, inclusive, fazendo essa parte da segurança presidencial, de cuidados desse presidente. A gente pode lembrar que a própria questão de saúde do presidente, do ex-presidente Hugo Chávez, ele foi tratado em Cuba quando teve doença, quando se adoeceu. Então, sim, Cuba é um país que tem realmente uma atuação mais ativa e mais presente junto ao regime venezuelano. Né? Se pensarmos na Rússia, ela vendeu sistemas de armas, teve assessores de sistemas de armas, mas isso foi já há algum tempo e a gente não vê, né, isso mais de uma maneira tão efusiva na região. Professor, a gente também, o senhor falou agora há pouco, por exemplo, de cada país tem os seus protocolos, mas tem as suas estruturas.
E eu chamo a atenção aqui para o chavismo. Nós tivemos, né, os regimes socialistas com um maior poderio financeiro, principalmente durante a existência ainda da União Soviética. Depois, esses regimes começaram a ter sanções econômicas, outros países passaram na frente. A Venezuela, o patamar dela ainda é o nível tecnológico militar que nós tínhamos no século passado, ou o país conseguiu se atualizar em algumas questões? Não, o país não conseguiu se atualizar, ele não tem forças armadas atualizadas, não opera equipamentos realmente atualizados. Se a gente olhar, os F-16 são Block 60, são caças aí do século XX, né? São equipamentos do século XX, início do XXI, mas sem grandes atualizações, né? Então, eles não têm forças armadas realmente muito modernas, muito atuais. Algumas tentativas de compras que foram feitas de peças ou de manutenção, algumas delas não deram certo. Então, eles não têm essa capacidade. A frota de blindados dele também é antiga. Então, se olharmos, nós não temos uma força armada eficiente do ponto de vista de uma guerra tecnológica como os Estados Unidos têm. Você não tem aviões de sensores capazes de se proteger igual os Estados Unidos têm, de fazer um monitoramento ativo como os Estados Unidos têm. Como a Derla falou, a gente monitorou todas essas últimas semanas os voos norte-americanos na região, os voos de caças F-18, mas principalmente de caças de guerra eletrônica, de aviação de guerra eletrônica. E essa aviação faz um monitoramento. Ela faz um monitoramento de sinais de radar, faz um monitoramento de sinais de celulares, de outros sinais de rádio, de sinais. Então, mesmo com, por exemplo, uma troca de telefones constante, você tem esses aviões de monitoramento entendendo quem é mais chamado, aonde você tem mais intensidade, né, de comunicações em determinados períodos do dia, ou quando você coloca um avião, liga o transponder de um caça e ele aparece, para onde está indo a maior quantidade de comunicações, independente de qual seja. Quando ele desliga, para onde vai essa quantidade de comunicações, que seria um alerta. Então, mesmo não sabendo quem está sendo alertado, ou se é o Maduro, ou se foi o Padrino Lopes, que telefone ele está, a gente sabe para onde está indo aquela quantidade de comunicações. Essa capacidade de monitoramento, né, que os Estados Unidos têm para saber aonde atacar, saber aonde intervir, essa é uma capacidade, por exemplo, que a Venezuela não tem. Derla. Professor, isso que o senhor estava explicando são os chamados, eu chamei pelo menos em algumas entradas que eu fiz aqui, de acender os radares, né? Verificar realmente onde está acontecendo a comunicação e quanto tempo demora para os sistemas serem ativados. E eu acho que para amarrar, faltava a gente falar um pouco sobre a colaboração do Irã com a Venezuela em termos militares. Tinha as suspeitas de que o Irã tinha fornecido alguns equipamentos militares, principalmente drones de combate, mas é difícil a gente levantar informações oficiais sobre isso. O senhor tem alguma coisa para compartilhar sobre essa parceria militar Irã e Venezuela? Essa semana a gente noticiou aqui que tanto a Venezuela quanto o Irã foram alvos de sanções nos Estados Unidos devido ao comércio de armas entre os dois lados. O senhor tem alguma informação para compartilhar sobre essa parceria militar entre Irã e Venezuela? Derla, a parceria militar entre Irã e Venezuela, ela realmente é uma zona muito cinza. Também escutamos muitos rumores da questão do fornecimento de drones Shahed dos Estados Unidos, do Irã para a Venezuela, mas isso não foi verificado na prática. Né? Nós não tivemos acesso a nenhuma foto desses equipamentos, isso não saiu em momento nenhum na mídia, e a gente sabe que nos estertores do próprio regime, nas últimas semanas, eles tentaram mostrar que estão prontos, eles tentaram mostrar que estão ativos, tentaram mostrar as milícias, tentaram mostrar os equipamentos, e se eles tivessem realmente uma quantidade de drones Shahed, eles teriam mostrado que teriam drones como uma forma de dissuasão aos americanos. E eles não mostrarem isso, para mim, é uma forte indicação de que essa parceria, esse rumor de que o Irã teria fornecido drones para a Venezuela, não passou realmente de rumor, porque eles realmente não tinham isso em quantidade. Se tiverem um ou outro, mas não tem quantidade para fazer um ataque. Realmente uma propaganda apenas, né, professor? Obrigada pela resposta. Isso. Professor, também pegando um pouco desse gancho de possível propaganda,
Por que Nicolás Maduro e a esposa foram transportados, né, da Venezuela até os Estados Unidos por uma embarcação militar e não por aviões, haja vista que o avião faria o trajeto muito mais rápido? Estevão, na verdade, eles foram transportados até a embarcação militar, até o porta-helicópteros de Ojima, né? Então, os helicópteros que fizeram a captura do Maduro, eles vão até a aeronave Ojima norte-americana. Ali eles vão fazer o transbordo para outra aeronave e foram, sim, movimentados por aeronave para os Estados Unidos, né? Nenhuma embarcação teria condição de chegar em 24 horas a Nova York. Então, eles vão ser transportados de avião vão pousar nos Estados Unidos, vão ser transportados de helicóptero agora para o centro de detenção, onde eles já se encontram. Tá certo. Professor Tássio Frank, professor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, nós super agradecemos a sua participação por nos ajudar a elucidar os fatos com esse olhar mais técnico das operações. Um ótimo domingo para você. Obrigado, Estevão. Muito obrigado, Derla. Agradeço também aos nossos ouvintes. E eu agradeço também você, Derla Cardoso, pela participação. Até mais.